o primeiro passo para a gente recriar o conceito de tolerância? Primeiro, a empatia. É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro de fato. É entender que as pessoas têm o direito de pensarem da maneira que elas quiserem, desde que esse direito não me prejudique objetivamente. A gente vive num mundo onde a gente, de forma acelerada, pensa na nossa felicidade. O coletivo é que faz a diferença da vida em sociedade, ou da vida numa tribo isolada, né? A gente precisa entender que as pessoas têm limites e que esses limites não são necessariamente iguais aos nossos. O segundo ponto da tolerância é a fé. A fé, para quem não gosta da palavra fé, pode substituir por intuição. Fé ou intuição é a capacidade que a gente tem de acreditar em alguma coisa que a gente não pode ver ou que a gente não pode garantir que vai acontecer. Mas, basicamente, é um exercício que passa pela habilidade, pela capacidade de esperar. A espera é algo que a gente não consegue mais fazer. A gente hoje vai para uma consulta médica sabendo mais da achando que sabe mais da patologia do que o médico, que a gente pergunta para o Google. A gente quer uma resposta imediata nos nossos grupos de WhatsApp, porque se a gente mandou uma mensagem, é completamente impossível imaginar que a gente tenha que esperar um dia inteiro para que essa mensagem aconteça, quando eu tinha que esperar um dia inteiro para sair com uma menina que eu marcava de ir no cinema no dia seguinte à minha ligação. Entre o momento que eu desligava o telefone e a sessão do cinema no dia seguinte, 24 horas depois, eu não tinha a menor garantia de que ela ia aparecer. Exercício de fé. Exercício de espera. A tolerância ou a intolerância faz com que a gente exclua imediatamente alguém que pensa diferente da gente. A gente não espera uma nova postagem. A gente não espera uma nova fala daquela pessoa para entender o contexto, de repente, de um ponto de vista. A gente exclui imediatamente. A gente vai pelo nosso impulso de tirar aquela pessoa que de alguma forma fez com que a gente sentisse um sentimento que não é muito bom, que é a raiva. Finalmente, o último ponto da tolerância é o princípio de quase todas as religiões de aceitar as pessoas como elas são. A gente ainda quer mudar as pessoas para que elas se enquadrem nos nossos padrões. A gente vive num mundo em que a gente aprendeu que se fizéssemos mais caridade e mais filantropia, o mundo seria melhor. Mas disseram pra gente que filantropia e caridade era doar o que a gente tinha de sobra. Doar o que a gente tem de sobra não é caridade. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação. Se eu tenho muito dinheiro, eu nunca doei para ninguém, é como se eu não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita sabedoria, eu nunca doei para ninguém, é como se eu não fosse sábio. Caridade é doar o que eu não tenho. E o que faz falta para todos nós no mundo de hoje, na vida de hoje, que todos vocês gostariam de ter mais nas suas vidas, com certeza é o tempo. A maior caridade que a gente pode doar e fazer por alguém é o tempo. É o tempo que a gente doa para entender o mundo daquela pessoa, para entender que aquela pessoa pensa diferente da gente. É legal porque no fim do livro eu tinha duas certezas. A primeira é de que os jovens eram intolerantes, a segunda é de que os jovens eram teimosos. A primeira se consolidou, a segunda não. Os jovens não são teimosos. E é incrível ver que quando os argumentos vêm com afeto, quando o diálogo vem com empatia, os jovens param para pensar e muitas vezes, rodando o Brasil com palestras, eles falam, cara, eu nunca tinha pensado nessa intolerância travestida de uma liberdade. Fazê-los pensar e trazê-los para dentro do pensamento talvez seja o caminho mais encurtado, a melhor forma de catalisar um mundo mais tolerante.